O ser humano sempre se utilizou de meios para narrar suas histórias, desde os tempos das cavernas, com suas pinturas rupestres, ou da oralidade dos contos de seus mitos, que poderiam ser encenados ou contados ao redor de uma fogueira. Nesta fogueira, o contador se utiliza de sons feitos com a boca e efeitos visuais com as mãos para impressionar ali o seu público. E tudo isso fazer com que prestassem mais atenção na sua história e criasse uma imersão para esses ouvintes mergulharem nessa história. À medida que o homem avançou, e consequentemente a tecnologia, as narrativas acompanharam e permearam, seja em tabuletas escritas, papiros, paredes, desenhos, meios eletrônicos ou digitais. O princípio continua o mesmo, porém podendo ser potencializado a cada novo meio disponível. O teatro, o cinema, o rádio, a TV, a internet, todos possibilitando que as narrativas circulem e se tornem, cada meio a seu modo, mais imersivas. Destacaremos uma característica fundamental que permeia a ideia de imersão e contribui para a suspensão da crença do fruidor nessa experiência: o conceito de transparência. Esse conceito contrapõe-se à ideia de opacidade, algo que não se atravessa. A transparência em narrativas busca ocultar ou suspender os artifícios pelos quais a obra foi produzida. Por exemplo, um filme baseado em uma narrativa clássica emula os acontecimentos de forma linear, mais próxima de nossa experiência cotidiana. A construção de cenários, figurinos, atuações, a cinematografia e os pontos de vista visam permitir que entremos na história como observadores, imergindo naquele universo sem desconfiar da construção por trás. Ao notarmos uma estrutura de iluminação fora de contexto durante uma cena, perdemos a ilusão, percebendo um erro evidente que nos tira do ambiente narrativo previamente construído. Essa quebra de imersão denuncia a construção, revelando que aquilo é fabricado e nos tira do ambiente virtual da qual estávamos. Nisso, podemos voltar e lembrar que estamos em uma sala de cinema, que compramos ingresso e que tudo aquilo é, no fundo, uma grande brincadeira, um grande faz de conta. Se leio um livro, esqueço de preocupações como o tamanho das fontes e o tipo de papel, concentrando-me apenas na leitura e na compreensão da narrativa. Este é um meio que possibilita a transparência, onde minha única preocupação é descobrir o desfecho de algo ou de algum personagem. Outra característica desses ambientes é o fortalecimento de elementos característicos de determinado meio, abrangendo ou ressaltando a exploração de algum sentido específico. Por exemplo, um podcast ou vídeo que utiliza fones de ouvido com áudios 3D. Fortalece a experiência e possibilita uma imersão na história, não apenas como espectador, mas como participante, similar a um jogador de videogame. A experiência da imersão pode ser explicada a partir de 3 formas: sensorial, sistêmica e ficcional. A primeira é mais voltada para elaborar ferramentas técnicas para dar maior consistência ou veracidade sensorial ao mundo construído, incluindo o estímulo da visão ao tato. Já a sistêmica trata mais da história em si e do conjunto de regras nela inscrito. Por fim, a ficcional aborda o envolvimento do sujeito com a história num trabalho de construção do sentido da trama, formulando hipóteses sobre o desfecho e atribuindo motivações aos personagens. A noção de imersão sempre esteve atrelada à concepção de verossimilhança. A ideia principal dessas imersões é promover estados psicológicos de suspensão da realidade e realizar deslocamentos virtuais e sensoriais, que constroem outros ambientes. Essa imersão não depende necessariamente de meios tecnológicos, mas com as novas tecnologias digitais, a possibilidade de imersão são potencializadas, aproximando-se cada vez mais de uma imersão há muito sonhada, ou mesmo alcançada por estados alterados de consciência.
Isso feito por antigos xamãs, por exemplo. Com a tecnologia atual, estão sendo criados metaversos e equipamentos cada vez mais sofisticados, que permitem uma imersão completa em mundos ficcionais, seja por meio de óculos virtuais e trajes sensoriais. A imersão completa, quem sabe, poderemos vislumbrar com a proposta do filme Matrix,